Fala galerinha, tudo bem com vocês? Terceirão, olha só, né, como o tempo passa. Última aula de setembro, já estamos entrando no último e derradeiro bimestre. Terceirão, já parou para pensar? Você que é do terceiro ano, mais um bimestre, olha, acabou. Aí é outro ciclo se abrindo, o ciclo universitário, o ciclo do trabalho, o ciclo, né, de pensar em família, um ciclo maravilhoso. Mas enquanto isso, vem comigo porque você está aqui se preparando. E para você que acompanhou os 3 anos de Chave do Enem, você vai fechar esse ano concluindo 1.560 questões de treino, hein? Olha só, a Chave do Enem durante 3 anos proporcionou a você, se você usou ou não, aí já outros, né? Já são outros 500, mas proporcionou a você 1.560 questões, testes para você se preparar para o vestibular e para o Enem. Mas sem demora, hoje é o dia, a tarde, a noite ou a madrugada, depende da hora que você está assistindo, né? Porque a Chave do Enem você pode ver onde e quando você quiser. Nós temos a live de humanas, e você sabe que humanas, né, é do coração, e geografia, né, um baita de um coração, vem comigo. Então, vamos para a nossa aula, e eu quero ser o mais direto e objetivo com vocês. Vamos falar sobre geografia agrária. Lembrando que, me desculpem, nosso programa acompanha a sua apostila. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Engasguei, né? Vamos lá, ao vivo é assim mesmo. O nosso programa acompanha a sua mochilinha linda, maravilhosa, essa PB que foi sua companheira por pelo menos 3 anos conosco aqui. E esse bimestre, as 3 unidades falou sobre geografia agrária, né? No Brasil, mais especificamente. Bom, então, não diferente disso, as questões de hoje são sobre geografia agrária. Vem comigo então. Primeira questão da nossa live de hoje. Agora vai. Muito bem. A geografia da alimentação e a saúde são campos de estudos intimamente relacionados. Nós falamos então sobre produção de alimentos. A produção de alimentos é importante e está atrelada à saúde. E, a esse respeito, assinale a alternativa incorreta. A resposta correta está ali, né? Que é a B, que diz o seguinte: a chamada Revolução Verde, ao resolver o problema da falta de alimentos no ponto de vista da produção, resolveu todas as questões que relacionam saúde à alimentação. Por que está errado? Olha, o uso excessivo de agrotóxicos está relacionado a problemas de saúde pública, pois os produtos utilizados contaminam solos, água e afetam a saúde dos trabalhadores rurais. C. A prevalência da fome em algumas áreas do planeta, mesmo após grandes avanços tecnológicos na produção de alimentos, aponta para a má distribuição e questões políticas e ambientais que prejudicam a resolução desse problema. E a D. As multinacionais e as grandes empresas do setor alimentício contribuem com uma padronização cultural da alimentação, o que pode ser empobrecedor em relação a hábitos alimentares de diferentes povos, bem como difundirem alimentos ultraprocessados, contribuem, por exemplo, com o aumento de doenças como diabetes e hipertensão. Então, a Revolução Verde, ela foi importante porque aumentou a produtividade, mas não acaba com a questão relacionada à insegurança alimentar, que é a questão da alimentação. Mesmo tendo muito alimento no mundo, o problema não é necessariamente a quantidade, embora tenha que ser observado sempre isso. Mas o problema é que ainda há uma grande dificuldade desse alimento chegar de maneira igualitária. A concentração de renda, a concentração de alimentos. Ou até áreas, por exemplo, que produziam alimentos e agora produzem soja e milho, que não é alimento primário. Ou ele é ultraprocessado e ele é usado em outros setores da economia. Então você diminui em alguns lugares a produção, inclusive, de alimentos, tornando o alimento que você consome mais caro. E outro ponto, a Revolução Verde trouxe os agroquímicos. Quando bem usados, né, o impacto à saúde é pequeno, o impacto ambiental é pequeno, mas nós sabemos que nem sempre eles são usados de maneira correta, usados de maneira indiscriminada, em grande quantidade, o que diminuiu a qualidade de vida no campo. Trabalhador rural mais exposto, diminuiu a qualidade do próprio ambiente, contaminação do solo, das águas, do ar, trazendo prejuízos. Portanto, a Revolução Verde, infelizmente, não conseguiu acabar com os problemas associados
a distribuição de alimentos e a saúde. Aumentou a produtividade, inegável, tá ali, ó, né? Essa parte inegável. Mas esses outros dois problemas não foram efetivamente resolvidos. Beleza, então? Pegou a ideia? Vem comigo, questão número 9. Desmatamento. Pensa um assunto que pode aparecer no seu Enem, aliás, né, dia 3 de novembro, tô meio confuso aqui, 3 de novembro, Enem, Humanas e Linguagens acontecerem. Domingo ali, já coloca na tua agenda. Se você fez inscrição, não vai perder a hora. Não quero ver nenhum dos nossos alunos aparecendo naqueles vídeos clássicos do Enem, né? Os desesperados do Enem, ou que passam debaixo da porta fechando, ou que dão de cara com o muro. E olha só, né? Que coisa chata. Tem gente especializada em só ficar na frente da escola para ver isso acontecer. Mas não seja mais um a aparecer ali nas redes sociais nessa situação. Espero ver você lá dentro, feliz e contente fazendo a prova. Vem comigo então, desmatamento em terras públicas na Amazônia. Então, terras públicas é um texto ali de 2021, foi publicado no G1, na Globo, e diz o seguinte, né, terras públicas que deveriam ser preservadas e protegidas pelo governo federal tiveram 3,7 mil quilômetros quadrados de área desmatada entre agosto de 2020 e julho de 2021. Isso representa 28% de todo o desmate ocorrido criminosamente no período, de acordo com a análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é o IPAM. Ao todo, entre todas as categorias nas quais as áreas da Amazônia podem ser classificadas, as florestas públicas não destinadas foram as que mais perderam árvores, no total de 13 mil quilômetros quadrados de desmate. O Instituto explica que as florestas públicas não destinadas são áreas da Amazônia que, por lei, devem ser dedicadas à proteção ou ao uso sustentável. Entretanto, até hoje, não tiveram destinação específica, né? Primeiro ponto, você tem que lembrar que no Brasil as terras, boa parte das terras na Amazônia são terras federais, terras devolutas, terras do governo, que podem ser destinadas ou não destinadas, né? Estarem sendo aplicadas para o avanço da agricultura, pode existir, sim, né, o comércio a título oneroso, né, alguma forma ali para você usar, mas a maior parte é para conservação ambiental, tá? Então, vamos lá. Qual que é a explicação para isso? Né? Estratégia de grilagem. Essas terras que são desmatadas ilegalmente, que são, na verdade, terras do governo federal, terras minha e sua, elas são tomadas pelos chamados grileiros. Geralmente são pessoas poderosas que falsificam documentos e invadem a terra. Né? Invasão de terra não é só movimento social. Também tem ali, né, os poderosos que falsificam documentos e invadem. Né? Mas ali, né, são poderosos, é diferente. E eles são, né, nesse levantamento, o grupo que mais provocou o desmatamento na Amazônia, porque dá um ar de legalidade. Essa falsificação, né, não, eu sou dono da terra, mas os documentos não são, né, de fato, de propriedade de quem, né, reclama essa terra. Isso é um problema grave, bem como invasões de terra e outros problemas também, mas é um problema bem grave porque pega grandes áreas na Amazônia, né, atingidas ali pelo desmatamento através dos grileiros. Muito bem, então, 10ª questão. Lembrando que eu quero ser bem direto e objetivo com você, terceirão. Eu quero que seja aula assim, ó, pontual, sem perdermos tempo, mas falando isso eu perco tempo, então vem para cá. 10ª questão, você tem que analisar 3 afirmativas aqui, né? O espaço agrário brasileiro tem como registro histórico geográfico o Estatuto da Terra, que nós estudamos lá na sua apostilinha. A função social da terra, né? Qual é a obrigação de quem é dono da terra? Para que ela serve? Isso foi criado ali, né, durante a ditadura militar. O documento que se fundamenta na função social da propriedade, segundo a qual toda riqueza produtiva tem uma finalidade social e econômica. E quem detém deve fazer frutificá-la em benefício próprio e da comunidade em que vive. Desse modo, a propriedade da terra, de acordo com o referido estatuto, deve desempenhar simultaneamente o quê? Vamos lá. Primeiro, o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nele produzem, além de seus familiares. Sim, a função da terra é essa: promover o bem-estar, garantindo a saúde, o ambiente de trabalho, a renda, o lucro, tá? Tudo isso está dentro desse bem-estar. 2.
Níveis satisfatórios de produtividade? Sim, no Brasil a legislação diz que a terra tem que ser produtiva, tem que ter um mínimo de produção para ser considerada produtiva. Se não está dentro disso, a terra pode ser expropriada do seu proprietário e levada para a reforma agrária. Expropriada a título oneroso. O governo tem que pagar, indenizar, tira a terra porque ela não cumpre a função do Estatuto da Terra, que é essa função social, tá, da propriedade. 3. Conservação dos recursos naturais. Também parte das áreas agrícolas ou das terras, né, agrícolas do Brasil deve ser preservada. Reserva legal, cada bioma tem uma quantidade, né, de preservação, porcentagem da terra tem que ser preservada como mata, isso é a reserva legal, e também as áreas próximas aos rios, que são as reservas de APP, Área de Preservação Permanente. É função da terra. Eu tenho que explorar, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter minimamente ali, né, benefícios ambientais. E 4, disposições legais que regulam a relação de trabalho entre proprietários e trabalhadores. Também é por isso que a gente fala tanto no Brasil, discute tanto sobre trabalho análogo ao escravo. Quando aquela pessoa trabalha no campo, é tirado o documento dele, ele é obrigado a ficar lá, existe, né, a coerção para que ele permaneça ali em condições insalubres, desumanas, sem salário, e isso pode, inclusive, fazer com que o proprietário da terra perca a terra, porque ele não cumpre o Estatuto da Terra, que inclusive já é bem antigo no Brasil. Portanto, né, tivemos agora uma aula sobre o Estatuto da Terra, aquilo que é importante. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas, né, no seu simulado, era a alternativa E. De eita, nós vamos para a 11ª. Então, a partir da década de 1960, o uso de tecnologia revolucionou a agricultura no Brasil e no mundo, por meio de inúmeras inovações, como na mecanização, pois o uso de máquinas, desde a preparação do solo até a colheita, agiliza o trabalho, maximiza o trabalho, né? Diminui custo. Na utilização de diversos tipos de sensores que fornecem detalhes da plantação, como temperatura, umidade, minerais no solo, entre outros, que é o avanço, né, da computação, o avanço da automação. Hoje a gente consegue com um drone mapear onde falta água, onde tem uma praga mais persistente, e aí você muda a dose do agroquímico utilizado, né? Aqui mesmo, eu tenho um projeto, desenvolvo projetos com meus alunos, na minha instituição, que nós criamos uma automatização agrícola. A gente está criando, por exemplo, um sistema robótico que controla a umidade do solo, a quantidade de radiação do sol que incide para ativar a irrigação, né, de forma automatizada e também mandando uma mensagem ao agricultor. Isso é para pequenas propriedades. Isso é uma tendência hoje também. No uso de imagens aéreas, né, inclusive de drones, que servem para mapeamento de campos, para controle de maquinário. No uso de drones, que permite monitoramento aéreo em tempo real dos processos de colheita, nas pesquisas que cada vez mais avançam no melhoramento genético das plantas e na inovação de fertilizantes defensivos agrícolas que se tornam mais sustentáveis. Isso também é interessante, né? A gente fala tanto do agrotóxico, mas hoje há áreas de pesquisa que tentam tornar os agroquímicos, os agrotóxicos, mais biodisponíveis ou mais sustentáveis no sentido de diminuir o impacto, né? Que haja uma biodegradação dele, que também evite, né, diminua o impacto na saúde humana. Isso é uma área bem interessante, bem legal, que vem avançando, tá? E o correto, então, está ali, né? A partir da leitura, assinale a alternativa correta. Os sensores agrícolas que identificam na plantação informações, como, por exemplo, necessidade de água, solo, registro e analisam os dados obtidos, o que potencializa a produtividade. Nós chamamos isso de agricultura de precisão. Por que precisão? Porque a gente consegue saber exatamente o que acontece no campo. Quanto eu preciso de calcário naquele ponto exato? Quanto eu preciso de um herbicida naquele ponto exato? Não sai jogando calcário, não sai jogando herbicida. Então você vai controlando e também você consegue controlar. Olha, né, pelas imagens, pelos sensores, a produtividade da soja aqui está maior, está menor, a altura, inclusive quando a colhedeira vai passar, né, ela já ajusta ali a altura da rampa dela, sendo muito mais eficiente, tendo ganhos na qualidade do produto, tendo ganhos na produtividade, na eficiência econômica e também ambiental. Porque quando eu trabalho usando agroquímicos de maneira muito mais pontual,
você tem, né, então, uma vantagem de não ter uma poluição excessiva. Pegou a ideia? Vem comigo então, 12ª questão. Então, Unicamp, olha só, né? Unicamp, uma baita de uma universidade também. A área de plantio de arroz e feijão diminuiu 30%. Nós já falamos um pouquinho disso, né? Quando a gente discutiu que a Revolução Verde não acabou com a fome e também tem outras questões ali. Então, vem cá. A área de plantio de arroz e feijão diminuiu mais de 30% de 2006 a 2022, conforme o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. No mesmo período, o cultivo de soja e milho, dois dos principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, aumentou 86% e 66% respectivamente. Opa! Diminuiu a produção de comida e aumentou de matéria-prima no campo. É isso que está falando. O cultivo de itens voltados à exportação é mais rentável, mas não colabora para reduzir a insegurança alimentar no país, destaca o agrônomo Alexandre Heinemann, da Embrapa. Outro trabalho coordenado pelo pesquisador identificou que, até 2050, efeitos da crise climática podem levar a uma redução de até 60% na quantidade de água necessária para produzir arroz de terras altas em Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. Então, é uma pesquisa muito importante que diz o seguinte: como vale mais a pena exportar milho e soja, a produção de comida vem diminuindo. Percebeu que aumentou o preço do alimento? Não é à toa. Não é à toa. Tem a questão ambiental, realmente, chuvas excessivas ou falta de chuva, mas também tem o seguinte: obviamente que o agricultor vai escolher o que gera mais lucro, não o que coloca alimento na mesa de todo mundo, necessariamente. Então a gente vai ter uma diminuição de áreas que realmente a gente produz alimentos e aumenta a produção daquilo que a indústria quer. Tá? Dito isso, o que é correto? A insegurança alimentar poderá aumentar por causa das mudanças climáticas e das desigualdades econômicas, mesmo no contexto de recorde de produção de grãos e exportações feitas no Brasil. O aumento de produção de grãos não necessariamente vai garantir que todos os alimentos se tornem mais baratos, mesmo porque também a gente tem que exportar. É óbvio, óleo de soja, né, a soja e derivados de soja, né, a gente tem um controle um pouco melhor, mas o arroz, o feijão, aquilo que você realmente come com maior regularidade, né, se torna inseguro na sua produção. Pegou a ideia? 13ª questão, vem comigo aqui, mais um texto sobre agronegócio no Brasil. A vocação do Brasil para a produção agropecuária é desenhada desde a chegada dos portugueses no novo território. Lembrando que a primeira grande atividade econômica foi a produção da cana-de-açúcar. Antes teve pau-brasil, mais extrativista, mas a grande atividade organizada no Brasil, a produção do açúcar, cana-de-açúcar. Depois vem o café, né? E aí a gente entra no agronegócio que nós conhecemos hoje. E o cultivo da cana-de-açúcar. Mas, né, ainda que tenha vivido ciclos importantes de culturas como café, algodão, borracha, as principais transformações no agronegócio brasileiro aconteceram no último meio de século. Em 1977, o país produziu cerca de 46 milhões de toneladas de grãos, segundo bases de informações da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. As projeções da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, indicam que na safra 21 e 22, né, que já passou, produzirá um volume de 269 milhões de toneladas. Olha só o aumento na produção de grãos, milho e soja, tá? De 46 milhões de toneladas em 77 para 269 milhões de toneladas. Tá? Sobre o agronegócio no Brasil e seu papel na economia nacional, pode-se afirmar que o Brasil se destaca na produção de soja, café, suco de laranja, açúcar, sendo denominado o maior exportador mundial. Tá? Então, hoje o Brasil é um grande exportador agropecuário. 14ª questão, né, uma questão direta da Federal de Roraima. Em relação à atividade agropecuária, é correto afirmar que, né, sobre a cultura da soja, Estados Unidos e Brasil estão entre os grandes produtores, maiores produtores, sendo que o Brasil é o maior exportador e a China é o maior importador. O Brasil e os Estados Unidos, para quem não sabe, olha, competem assim, né? Palmo a palmo para saber que é uma produtora de soja. Mas independente disso, o Brasil é o maior exportador. Os Estados Unidos produz para a sua indústria. E é ali que ele ganha muito mais dinheiro, né? Porque o produtor ganha e a indústria ganha dinheiro, gera mais emprego. E o Brasil não. O Brasil foca só no agronegócio e
a industrialização fica falha no Brasil. O Brasil, né, ainda tem que melhorar muito nas políticas industriais para que o desenvolvimento de fato cresça, né, desenvolvimento econômico, social no Brasil. Então o Brasil exporta para quem? Para a China, porque se tornou uma grande potência industrial e tem na soja, né, uma matéria-prima, uma commodity muito importante. Pegou a ideia? Última questão, vem comigo, vem para cá. Enem, essa aqui do Enem mesmo, uma questão um pouquinho fora de contexto que eu quero trazer para vocês, que é a agricultura urbana. Os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos de vida antigos, vinculados ao resgate dos próprios costumes, como, e cada vez mais, são revelados hábitos inventivos nos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior com o campo, passam a se dedicar a essas atividades. Ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação, permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências de agricultura urbana. Agricultura urbana basicamente é horta urbana. Já percebeu que é uma tendência hoje no mundo? Existem cidades em países desenvolvidos e também São Paulo tem alguns exemplos que empresas, condomínios, falando bem urbano mesmo, hein? Falando de apartamento, tem espaços verdes para que os moradores possam ali, né, plantar alface, plantar tomate, as ervas aromáticas, né, para os temperos. Isso é uma tendência que vem ganhando cada vez mais. Sobre isso, né, a questão diz assim: a prática agrícola destacada no preço, no texto, não no preço, apresenta como vantagem o aspecto urbano a ocupação de lugares ociosos. Por exemplo, eu conheci em São Paulo um edifício, que eu não vou citar o nome agora, mas que esse edifício aproveitou todos os jardins que tinham, que, né, tá lá o jardim, ninguém usava, é bonito, mas não tem ocupação, e começou a produzir ali alimentos, começou ali plantar a horta, essa horta é comunitária, tá? Inclusive conheci também prédio comercial que tem esse espaço. Você aproveita um espaço que não era produtivo, é até bonito, mas não era produtivo, e começa a produzir alimentos mais saudáveis. Isso é importante, também altera o nosso hábito de consumo de vegetais, que você sabe que é extremamente importante para uma alimentação saudável. Dito isso, espero que você tenha aproveitado a nossa aula, viu que nós mudamos um pouquinho a chave agora, né? Foco mais no conteúdo, você já corrige comigo a questão entendendo o conteúdo, espero que tenha gostado. Se prepare para o Enem, reveja as aulas e não sai daí, porque depois de mim, vem ele para cá, nosso querido professor Yuri, dando a super aula de História. Vejo vocês no próximo mês, um forte abraço e fui! Tchau! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri, História. Vamos lá pro terceiro ano, regime militar. Olha só, na última aula a gente estudou até 64, agora vamos começar com 64. Ocorrido no dia 31 de março e 1º de abril, né? O pessoal fala 31 de março porque 1º de abril é o dia da mentira, então fazer uma revolução no dia 1º de abril é um negócio meio complicado. Mas dizem que foi depois da meia-noite. Vamos lá. O golpe de Estado pôs fim ao período democrático que se estendia desde 1945, né, que foi o período da redemocratização, e iniciou um período de 21 anos, tá, da ditadura militar no Brasil. Aí, né, não sei qual é o teu posicionamento, mas tem alguns que falam ditadura, outros que dizem regime militar, outros dizem ditadura cívico-militar, ditadura cívico-militar empresarial, essa eu nunca tinha visto, mas tem uma galera aí que usa esse termo. Sobre esse evento ocorrido há 60 anos, pode-se afirmar corretamente que a.
Teve na figura do presidente da Câmara dos Deputados, o cearense Humberto de Alencar Castelo Branco, o governante provisório até a eleição direta do general Ranieri Mazzini. Acho que não. B. Levou o país a um período de 21 anos de desenvolvimento econômico com o controle da inflação e da dívida externa em todo o período e grande redução da concentração de renda. Será? Vamos lá. C. Conduziu o país a um controle estatal sobre as atividades midiáticas, o que não significou censura, pois jornais e revistas podiam publicar reportagens sobre quaisquer assuntos. Quaisquer eu acho que é um pouco demais. D. Desencadeou uma sucessão de eventos que levaram às ações repressivas contra adversários e críticos do governo que sofreram com prisões, torturas, mortes e desaparecimento, tá? Então, fica claro que a alternativa D, né? Então, nesse período aí nós tivemos muitos casos de censura, né? Essa questão de que eles poderiam falar o que eles quisessem não existia, né? Tivemos muitas prisões arbitrárias, né? Casos de tortura, muitos desaparecidos, né? Em torno aí de 2.000 e poucos desaparecidos. Então, a alternativa D é a correta. Vamos lá para 2. Na visão predominante daqueles dias, desenvolveu significativo avanço sobre a floresta. A mentalidade era de uma verdadeira batalha entre civilização e natureza. A cerimônia de inauguração do primeiro trecho, com 1.253 quilômetros, ocorreu em um ponto a 5 quilômetros de Altamira, com a presença do então presidente da República, Emílio Carrastazul Médici. Sobre o que está sendo falado aqui? O trecho faz referência a quê? A rodovia dos Tamoios, a Estrada Real, a rodovia Transamazônica, Estrada Velha de Santos ou a rodovia da BR-116, a maior estrada totalmente pavimentada do Brasil, tá? E aí? Qual que será que é? Gente, falou em regime militar transamazônica, tá bom? A transamazônica, ela foi, né, e até hoje tem uma briga com relação à pavimentação dela, né, tal, porque é um lugar bastante complicado, né, de tu manter, né, mas ela começa no período militar. Vamos lá, para 13. Hidrelétricas no Brasil, clima e a herança da ditadura. A emergência da questão ambiental e social na construção de barragens. Durante a década de 1970, contudo, essa percepção começou a mudar. Foi nesse período que a opinião pública brasileira começou a se preocupar com o aumento da poluição do ar, a questão da má gestão do lixo, da água contaminada, da agricultura predatória, e isso aconteceu ao mesmo tempo em que a questão dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente tornou-se um problema discutido internacionalmente. Também, nesse período, surgiu preocupações maiores com o destino na floresta amazônica. Assim, projeto de barragem dessa região, com a de Tucuruí, no rio Tocantins, no Pará, e de Baldina, no rio Auatumã, acho que é assim que pronuncia, no Amazonas. E o projeto do Complexo Hidrelétrico de Altamira, mais tarde rebatizado de Belo Monte, no rio Xingu, foram
alvos de muitas críticas. O fragmento do texto aponta para algumas consequências ambientais de medidas realizadas durante o período da ditadura militar. A respeito desse período, assinale a alternativa correta. A partir dos investimentos em produção elétrica, o Brasil se tornou um dos principais exportadores de energia do mundo no fim da década de 60, aproveitando-se desse saldo para zerar sua dívida externa no final do governo militar. Será? B. A preocupação ambiental decorrente da atuação brasileira na Declaração de Estocolmo, em 1972, fez com que a ditadura militar reordenasse seus projetos na Amazônia, tornando-os eminentemente preservacionistas. C. O forte crescimento econômico vivido pelo Brasil no final da década de 60 e no início da década de 70 foi consequência da adoção pelo Brasil de modelos econômicos verdes, tanto que nesse período o país realizou a primeira venda de créditos de carbono. D. A bonança econômica da primeira década do regime militar fez com que não houvesse qualquer tipo de contestação política, seja pela pacífica ou armada, por parte de setores da produção da população em relação ao governo. E a denominação Milagre Brasileiro, de 67 e 73, fez com que o Produto Interno Bruto brasileiro crescesse, mas foi incapaz de reduzir de forma drástica a desigualdade de renda dentro da população, tá? Então essa daqui é a correta, né? Nós tivemos o Milagre Brasileiro mesmo, tivemos um crescimento econômico, mas a desigualdade continuou. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui nós temos tem um nome específico para isso, uma nuvem, né, de ideias aqui, dá para dar uma lida ali, diz ali João Goulart, diz Partido Comunista Brasileiro, Carlos Marighella, Fidel Castro, Operação Bandeirante. Essas é o que a minha visão consegue captar agora nesse momento. Nesta nuvem, as palavras articula personagens históricos, eventos e instituições que, em conjunto, estão ligadas ao período do republicano, do período do Brasil republicano, conhecido como Era Vargas, Estado Novo, Ditadura Militar e Primeira República. Gurizada, não é uma questão difícil, tá? Nem um pouco. Mas tu tem que saber que esses elementos aí fizeram parte da ditadura militar, tá bom? Então, eu achei uma questão interessante. Nunca tinha visto uma questão assim, que resolvi colocar, porque achei bastante interessante. Aqui nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, porque as letras estão bem pequenas. Leia num trecho extraído da música Meu Caro Amigo, do Chico Buarque, um dos grandes artistas aí, né, do período militar. Então, meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nesta fita. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta para levar a situação que a gente vai levando de teimoso e
de pirraça. E a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. De Portugal, o teatrólogo Augusto Boal reclamava notícias de Chico, em parcela com Francis Rim. Atendeu ao apelo do amigo utilizando uma carta cassete. A mãe do Boal foi portadora da carta, entregue durante um almoço com amigos também em exílio. Atualmente, a música representa uma das mais importantes obras de crítica política do Estado brasileiro. Na canção anterior de Chico, os versos traduzem a realidade do país, apresentando características da política nacional que se sustentam no fortalecimento do movimento de resistência política contra o governo militar e as suas práticas, movimentos esses dos quais os amigos participam e nos quais organizam reações pela democracia. B. Na manutenção da liberdade de comunicação entre pessoas de diferentes países, facilitando a entrega de carta de Chico ao amigo em Portugal com notícias suas e do próprio país. C. Na informalidade do texto da carta, que reflete a estabilidade política interna existente no país, desviando o foco para as questões do cotidiano como futebol, samba, bebidas e calor. Na imposição da censura, uma das mais relevantes armas usadas pelo regime militar para impedir que qualquer tipo de mensagem contrária aos seus interesses fosse amplamente divulgado, e a presença de nomes de pessoas ligadas ao próprio Chico que sofreram com os abusos praticados de um Estado autoritário e se encontravam separados e distantes devido ao regime aos crimes políticos. Então, gente, essa daqui é uma questão nitidamente de interpretação, né? A alternativa correta é a D, né, que vai falar sobre a imposição da censura, tá? O Chico, ele foi um dos músicos mais perseguidos pela censura brasileira. Eu até uma vez eu estava vendo um documentário que ele falava assim, não, eu não tenho assim, como é que é uma palavra até bem estranha que ele usa, ele não tinha muito pesar daquele período ali, porque talvez fosse um dos períodos onde a criatividade dele mais funcionou, justamente para burlar, né, essa censura que tanto pegava no pé dele, né? 6. Prisões e torturas igualmente triplicaram, principalmente as de jornalistas. Dentre eles, a mais emblemática é a do Vladimir Herzog, né, diretor da TV Cultura, que, embora fosse militante do PCB, não desenvolvia atividades clandestinas, nem pertencia aos quadros do partido, né? Herzog foi assassinado dentro do DOI-CODE, sendo a versão oficial de sua morte falsamente atribuída ao enforcamento. Em sua autobiografia, Rita Lee publicou o bilhete de Elis Regina que fazia menção a uma música feita para o Valdo, né? E que, obviamente, fora censurada. E só para vocês terem uma ideia, gurizada, o Vladimir Herzog, ele se apresentou
no DOI-CODE, tá? Ele não foi preso e foi levado para lá, ele se apresentou. A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos a respeito desse período da história do Brasil, é correto afirmar sobre os eventos narrados que Rita Lee, Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros artistas nacionais, tiveram suas músicas censuradas pela ditadura militar, apesar da manutenção da garantia constitucional da liberdade de expressão. B. A ditadura militar permitiu a continuidade do Partido Comunista Brasileiro e perseguiu sua atuação revolucionária vinculada a Stalin e à União Soviética. Por conta disso, prendia e torturava seus filiados. C. Centros de detenção da ditadura militar, como o DOI-CODE, operaram dentro da legalidade constitucional, sendo que os presos políticos ou não eram fichados e tinham direitos à defesa garantida por lei. Vladimir Herzog e outros jornalistas foram vítimas de perseguição política, prisões, torturas e execuções realizadas por militares com apoio de parte da sociedade civil em nome da ideologia de segurança nacional. Por incrível que pareça, isso aconteceu no Brasil, tá? Segurança nacional, então, a ideologia de segurança nacional, muitas coisas aconteceram, né, que fogem, principalmente a questão dos direitos humanos. E vamos para a última questão, perdão. A redemocratização do Brasil ocorreu de forma gradual. Assim, nos últimos anos do regime militar foi abolida a legislação mais autoritária e surgiu a vida pluripartidária, por meio da qual ocorreu as eleições livres para as três instituições legislativas. Em 1982 ocorreu a primeira eleição direta para o cargo de governador. Foi nesse contexto que, em março de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira propôs ao Congresso uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidente. Essa proposta de emenda foi ganhando força e em de janeiro a abril de 1984 foram realizadas campanhas pelas eleições diretas que reuniu milhares de pessoas em diversas cidades do Brasil. Como é que ficou chamado esse movimento? Diretas já, diretas para sempre, diretas sim, diretas ok, diretas livres, tá? Gente, não dá para errar essa daqui, por favor. Se errar, reveja os seus conceitos, tá? Há famosas diretas já. Tu teve um monte de gente, né, que foi pro palanque para defender as diretas já, atores, jogador de futebol, né, o pessoal lá do Corinthians, né, a democracia corintiana, né, tu teve, assim, ó, foi muita gente, tá? Então as diretas já aconteceram? Não aconteceram, tá? Nós tivemos eleições indiretas e quem venceu foi o Tancredo Neves, que não assumiu porque morreu antes de assumir o poder, e quem vai assumir vai ser o Sarney, certo? Gurizada, espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui, um grande abraço, fui!